Bom dia, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos chegando, vamos começar, dar início a esse momento, nossa escola bíblica dominical. Hoje, quem vai estar ministrando a nossa escola dominical é o irmão Enoque, estou chamando ele aí, vai estar participando conosco. Todos sejam bem-vindos, irmã Kátia, bom dia. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Enquanto os irmãos estão chegando, convide aí os irmãos, tem essa setinha, tipo um aviãozinho de papel, aí você clicar nele, você tem como depois sair enviando para as pessoas, seus amigos, para que eles possam estar assistindo ali, também participando da Escola Bíblica Dominical conosco. Todos sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Estamos esperando o irmão Enoque conseguir entrar aí. Bom dia. Não estou te vendo, irmão Enoque. Eu vou... Aí, Bom dia, agora... Marcos. Bom dia, graça e paz ao nosso Senhor Jesus Cristo. Bom Amém. dia. A minha esposa falando que eu nunca dou boas-vindas a ela online. Sim, bom Ó, dia. Seja bem-vinda, irmã Emanuele, né, estar aí conosco nessa live de hoje. Ela que faz a minha edição, ela manda os textos na hora que eu estou pregando ou fazendo as devocionais. Como é que eu vou me esquecer dela? Desculpa. Tá, o irmão, o Não, irmão vai dar bom dia para a irmã Cristina aí também. amém. Bom dia, irmã Cristina. Bom dia. Amém, irmãos, Irmã bom dia. Vamos Fernando. orar enquanto os demais irmãos chegam e aí nós vamos dar início à nossa escola dominical, amém? Quero convidar você aí, onde você estiver, a se colocar diante do Senhor Jesus Cristo, agradecer. Como é que está seu domingo de Páscoa? Já agradeceu ao Senhor Jesus Cristo hoje? Já orou? Já falou com o Senhor? Se você não falou, agradeça ao Senhor Jesus Cristo nesse momento conosco aí, né? Vamos agradecer ao Senhor Jesus Cristo pela vida, agradecer ao Senhor porque Ele nos deu vida ali. Nós compartilhamos hoje na escola, na parte da manhã, um vídeo para os irmãos estarem lendo e falar um pouquinho desse amor do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí, né, da maneira como você está, chame a família, chame todo mundo aí agora nesse momento. Pega ali o seu café da manhã, seu lanchezinho, faz ali com todo mundo junto ali. Mas vamos, nesse momento, dar atenção à nossa escola bíblica dominical. Bom dia, irmão Bader, seja bem-vindo. Forte abraço, saudade do irmão também. A irmã Marli Gomes está aí também conosco. Vamos orar. Senhor Jesus, quero agradecer ao Senhor nesse momento, Jesus, pela vida. Quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo pelo dom que o Senhor nos deu, Jesus, a graça, Jesus, o favor imerecido, porque um dia, Jesus, nós não o conhecíamos e o Senhor Jesus se apresentou a nós com graça, com compaixão, com ternura. Eu quero te agradecer, meu Pai, porque o Senhor Jesus Cristo se entregou ali na cruz por nós, como um sacrifício vivo, Jesus, para nos dar vida, para escrever o nosso nome na tua graça, no teu reino, Jesus, para de eternidade a eternidade poder te adorar, Jesus. Eu peço que nesse momento, Jesus, nós possamos, nessa escola dominical, aprender. Usa, Senhor, as nossas vidas, usa a vida do irmão Enoque, Jesus, essa transmissão também, tudo nós colocamos e consagramos diante de Ti. Assim te louvamos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, irmão Enoque. Bom dia, demais irmãos. Irmã Johnny, seja bem-vinda, né, estar conosco. E nesse momento nós vamos participar da nossa escola dominical. Irmão Enoque está com a oportunidade. Forte abraço, Deus abençoe. Amém. Bom dia, meus irmãos. É sempre um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor. E nessa manhã nós vamos estar estudando sobre o Ministério do Aconselhamento. Nós vamos estar falando sobre o poder que a palavra do Senhor deve ter em nossas vidas, na hora do aconselhamento e como é que isso acontece. Então, nós vamos
dar sequência aos estudos que estão sendo realizados na escola dominical. E hoje o tema é este, né? Nós vamos estar abrindo nossas Bíblias aí. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias, não use seu celular, senão você vai perder aí esse momento, né? Bom dia, irmão Gilson. Então, o texto bíblico se encontra em João, capítulo 3. Nós vamos falar bastante sobre esse capítulo 3 de João, onde Jesus tem um encontro com um homem religioso que precisava de um conselho. Então, dali nós vamos ter a nossa ideia de como é que acontece o aconselhamento, né? No serviço cristão, nós temos a oportunidade de realizar uns 100 números aí de atividades que ajudam o povo de Deus, e um desses serviços é o Ministério do Aconselhamento. Nós vivemos num mundo em que o ser humano se debate em crises e mais crises, e nesse contexto a igreja precisa estar atuante para que esse ministério ele possa ajudar as pessoas, tanto crentes como não crentes. Então, o Ministério de Aconselhamento, ao encontrar um direcionamento para as suas vidas, à luz da Palavra de Deus. Então, é a Palavra de Deus que deve ser entendida como o manual do cristão na hora do aconselhamento bíblico, né? Aqui nós estamos falando da importância do poder da Palavra de Deus, poder transformador, poder que nos leva a tomar decisões corretas. Então, quem é que pode fazer o aconselhamento bíblico? Nesta manhã nós vamos estar aprendendo sobre isso. Como é que o aconselhamento bíblico ele acontece? Nós devemos fitar os nossos olhos em Jesus, que, sem sombra de dúvida, ele foi o mestre do aconselhamento. Então, Jesus Cristo, ele é aquele que tem as condições e tem todo o poder, toda a autoridade para nos aconselhar, porque o Senhor Jesus, ele viveu a vida de obediência, e ele quer que nós, como seus filhos, nós, como seus seguidores, busque a ele, aprenda com ele. Houve um homem que estava, como nós falamos, que num contexto do que o mundo vive, pessoas em crise, né, buscando a sua identidade, verdadeira identidade, e não foi diferente quando aquele homem religioso, o Nicodemos, ele se encontrou com o Senhor Jesus. E Nicodemos, ele não perdeu a oportunidade de melhor e do maior mestre do aconselhamento, que é Jesus Cristo. Então, Nicodemos não perdeu a oportunidade e ele foi, então, até os pés do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço aqui para o meu sobrinho, o pastor Silvio, a pastora Márcia, lá de São Paulo, acompanhando a gente. Deus esteja abençoando meu sobrinho. E, primeiramente, nós vamos encontrar em Jesus o aconselhado à noite, né? E o famoso episódio que nós vamos estar relatando que envolve ali Nicodemos, que era um rabino judeu, membro do Sinédrio, e um dos homens mais ricos de Jerusalém. Então, na hora do aconselhamento, não tem... Quando nós precisamos de ajuda, a gente precisa compreender que nós, como nós já temos ouvido e acompanhado nesses últimos dias, um dos grandes desafios é a gente reconhecer, né? Então, Nicodemos, ele poderia muito bem ter morrido no seu orgulho, ter morrido ali na sua ideia de que sabia das coisas, que conhecia todo o ensino do judeu,
Mas chegou um momento em que ele precisou de um conselho. Nicodemos, ele não mediu força, não mediu esforços, né, para ter um conselho de alguém que, de fato, vinha fazendo a diferença no mundo. Então, o Senhor Jesus, Nicodemos acompanhou ali, se nós formos observar o episódio de Jesus curando o cego, e logo que ele teve a oportunidade, ele foi ter um encontro com o Senhor Jesus. Este homem, ele tinha alguns questionamentos para fazer ao mestre. Porém, ele vem a Jesus na calada da noite, e aqui nós queremos destacar que existem muitas críticas a Nicodemos por ter procurado Jesus à noite. Não existe nenhuma prova de que ele se envergonhava de sua condição, né? Então, ele não quis, ele teve que deixar de lado o orgulho da posição que ele tinha, e ele foi. Mesmo assim, né, ele foi de noite, com medo de ser acusado pelos judeus, porque os irmãos sabem desse contexto, dessa história, que nem todos ali tinham o Senhor Jesus como mestre, tinham o Senhor Jesus como uma boa pessoa. Jesus, ele vem quebrando paradigmas, Jesus surge na história do povo hebreu, quebrando alguns princípios, né, de orgulho até. A gente sabe muitas histórias ali nos relatos bíblicos que o povo judeu ele se orgulhava por ser o povo escolhido de Deus. Então, Nicodemos tinha um pouco disso, né, por fazer parte do Sinédrio, por fazer parte do mundo religioso. Então, seria uma vergonha ele ter que pedir ajuda a um rabino, né? Jesus surge ali como um rabino ensinando, como um mestre que ensinava. Jesus ensinou, irmãos, na sinagoga, nas escolas bíblicas, né? Jesus, ele foi até as sinagogas ensinar também a palavra de Deus. Jesus, ele aprendeu e também ensinou. Então, era uma coisa bem vergonhosa para Nicodemos ter que pedir um conselho ao mestre, né? Vamos dizer assim, sem informação, né? Porque Jesus, a gente não vê Jesus sendo destacado como um homem de muita leitura, né? O que fazia diferença na vida do Senhor, do nosso mestre, é que ele foi o mestre por excelência, porque o Senhor Jesus, ele entendeu a missão, ele não fugiu, ele não buscou artifícios fora do contexto daquilo que ele aprendeu relacionado ao reino de Deus. Jesus tinha uma missão e ele estava focado na sua missão. Jesus, ele não precisou buscar conhecimento de outras culturas, de outros povos, né? Ele surge, então, fazendo uma diferença, causando uma revolução no meio acadêmico, então. Nicodemos vai ter esse encontro com Jesus e ele vai à noite. Como nós falamos, alguns sustentam que ele sentia mais medo do que vergonha. Através dos séculos, cristãos que professam a sua fé agiam de tal forma por medo dos seus perseguidores. Então, seguir a Jesus causava esse desconforto, né? Então, pelo um bom tempo aí da história, a gente vê as pessoas com medo de falarem da palavra do Senhor no aconselhamento, por não terem, às vezes, também o conhecimento da palavra, e muitas das vezes nós nos deparamos com algumas crises, né, existencial de pessoas, problemas de ordens patológicas e psicológicas, né, mas Deus, ele tem um conselho para o cristão dentro da palavra. Então, quem é que pode exercer esse ministério do aconselhamento? Primeiro, nós vamos entender algumas coisas, e outro momento marcante na vida de Jesus é que ele realça o ministério do aconselhamento. Nós encontramos ali também com a mulher samaritana, quando disse: ninguém te condenou. E ela disse: ninguém.
A mulher adúltera, irmãos, perdão, a mulher adúltera. Jesus diz, ninguém te condenou. E ninguém, quando Jesus pergunta para ela, e ela diz, Senhor, ninguém. Então o Senhor diz, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Hoje em dia nós vivemos um contexto, né? Bem diferente. Bem diferente, porque hoje as pessoas têm medo de pedir um aconselhamento, têm medo de pedir um conselho e ser mal visto, ser mal interpretado. E a vergonha tem mantido muitos de nós escondidos, diga-se de passagem, a vergonha tem mantido muitos de nós escondidos, e a ideia de admitir os nossos pecados e nos relevar a outro ser humano provoca sentimento de vergonha e de temor, e de ser exposto publicamente. Contudo, nosso aconselhador, ele tem de ser uma pessoa que não se surpreenda pelo pecado, nem que esteja esperando para nos condenar. Assim como Jesus, a pessoa ela deve tomar uma nota em particular dos nossos erros, escrevê-los na terra e não gravá-los na pedra e exibir esses mesmos pecados em público. Então, a vergonha tem mantido muitos de nós escondidos. E essa ideia que nós mantemos escondido é por faltar em nós essa disposição de queremos resolver alguns problemas. Então, o aconselhamento bíblico, ele vai nos dar a ideia de que a pessoa que vai te aconselhar, ela tenha, de fato, um posicionamento parecido com o de Jesus. Jesus, quando essa mulher adúltera, ela vem até o Senhor, a gente vê nesse episódio que Jesus não ficou perguntando, questionando o porquê das coisas, né? Porque muitas das vezes esse medo ele é causado nas pessoas porque quando eu ou você, nós procuramos alguém para nos aconselhar, nós já vamos com a ideia de que como é que vai ser, como é que vai ser depois que eu contar a minha podridão para o pastor, para um irmão da igreja, para o meu conselheiro, como é que vai ficar isso? Então, esse medo, ele nos aprisiona, ele coloca a gente em lugar escondido para que a cura não chegue até nós. Então, o medo e a vergonha, ela tem nos mantido nesse lugar de escuridão. Aquela mulher adulta, irmão, quando ela teve esse encontro com Jesus, as coisas que Jesus falou para ela, como se Jesus estivesse mesmo ali anotando no chão algumas coisas, e por isso que fez com que os seus acusadores fugissem dali, né? E Jesus perguntou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus revela que todos nós somos capazes de cometer os mesmos erros que aquela mulher cometeu naquela hora, né? Que os acusadores estavam com ela, e então Jesus chama a atenção deles, olha, vocês também cometem pecados. Eles queriam apedrejá-la por achar ela em falha. Muito bem. Então, o aconselhamento bíblico, ele precisa partir, né, de um pressuposto de alguém que tenha esses requisitos, né, exigidos pela palavra de Deus. Quem é o conselheiro bíblico? Pode ser qualquer uma pessoa? Não pode ser qualquer pessoa. Essa pessoa ela tem que ter autoridade na palavra, porque muitas das vezes, irmão, nós não temos sucesso no aconselhamento porque nós queremos dar a nossa opinião, o nosso ponto de vista. Muitas das vezes nós queremos falar
da nossa experiência e esquecemos de falar da autoridade na palavra do Senhor. Então, no aconselhamento bíblico, quem tem que estar ali sendo e fazendo a diferença tem que ser o Senhor Jesus. É a partir dele que nós vamos ter a condição de compreensão do nosso irmão e da pessoa que pede um conselho. Então, ser conselheiro bíblico é uma responsabilidade muito grande para nós e um privilégio também, porque nós estamos tendo a oportunidade de poder trazer paz, segurança, esperança, certeza de salvação, certeza de vida eterna para aquela pessoa. Muitas pessoas, mesmo passando pelo aconselhamento, elas continuam ainda presas a alguma coisa porque não compreendeu a dimensão, o tamanho do poder de Deus nessa questão. Irmãos, Deus continua salvando vidas. Amém? Deus continua restaurando vidas através do poder da sua palavra. A palavra do Senhor, ela não pode ser deixada de lado na hora do aconselhamento. Eu posso ter algum outro recurso no aconselhamento? Posso sim, eu posso buscar. Mas a palavra de Deus, ela tem que estar no centro do aconselhamento. Então, Jesus não pode estar fora na hora que eu for aconselhar. Eu tenho que usar o Senhor Jesus como o exemplo daquele que não vai, como ele fez com a mulher adulta. Jesus, ele não lançou o pecado no rosto dela, não acusou ela. Ele fez uma pergunta: onde estão os teus acusadores? E ela falou: Senhor, eles foram embora. Então, Jesus falou: se ele não te acusou, nem eu. Aí Jesus entra com um remédio: vai e não peques mais. Né? O aconselhamento bíblico, a palavra de Deus tem que estar confrontando a nós diretamente com as nossas mazelas. Né? O aconselhamento bíblico, o pecado na vida do crente não pode ser uma prática, né? Todos nós sabemos. E muitos de nós temos levado uma vida de pecado, uma vida, né, de prostituição da palavra até do Senhor, prostituição da palavra, quando nós não queremos receber o aconselhamento. Tem um jovem que eu aconselho, e este jovem, ele é um pecador promíscuo, né? O cara, ele não tem limites na sua prática de pecado. Então, muitas das vezes ele pergunta para mim: eu nasci assim e Deus, ele me aceita assim. Aí ele quer que eu alimente o ego dele, né? E falar para ele: continua assim, tu é homem, tu é garanhão, tu continua fazendo tuas práticas. E isso eu não vou fazer, irmão. Toda vez que ele vem conversar comigo, é por isso que às vezes ele volta, porque eu falo para ele: meu irmão, vai se converter. Eu falo aquilo que Jesus falou para Nicodemos, para ele. Eu falo: olha, tu precisa nascer de novo, cara. Porque, irmãos, a gente vê as pessoas com a ideia de que pode viver a vida de pecado, a vida promíscua, a vida descomprometida com Deus, e as pessoas querem, no aconselhamento, achar alguém que alimenta o seu ego, alimenta a sua ideia, né, de que, é assim mesmo, a vida é assim, todo mundo faz. E no aconselhamento, irmão, nós temos que falar que a palavra de Deus, ela tem que ser levada a sério. Se eu sou um conselheiro bíblico, e você, meu irmão, também se é um conselheiro bíblico, você não pode passar a mão na cabeça das pessoas quando vierem até você. Você tem a oportunidade de mostrar a verdade para essas pessoas. Eu e você, nós temos a oportunidade que Deus está nos dando de falar aquilo que a palavra de Deus requer de nós na hora do conselho, né? Porque a palavra de Deus, ela que tem o poder de transformar vidas. É verdade? Foi assim que o Senhor Jesus nos achou, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele, então, nos trouxe para um reino
da luz e transformou a nossa vida, e ele continua transformando a nossa mente e o nosso coração. Então, nós precisamos ter paz com Deus para buscar a compreensão dessas coisas, e nós precisamos experimentar. Se você conhece pessoas que não, que têm dificuldade de entender, né, aquilo que muitas vezes nós temos falado, a renovação da mente, né, do pensamento, de pensar como Deus. Porque como cristãos, irmão, nós fomos chamados para viver uma vida, uma nova vida, uma vida de novidade para Deus, uma vida de transformação para com Deus. Então, eu quero dar continuidade, né, aqui, falando, o apóstolo Paulo também ele nos ensina sobre o aconselhamento nas suas cartas pastorais, principalmente a Timóteo, de jovens, e esse tema, essa parte que Paulo ensina para os irmãos, e você, primeiro, então, o apóstolo Paulo ele nos ensina sobre o aconselhamento. Escrevendo ao jovem Timóteo, Paulo diz assim: e você, meu filho, seja forte no meio da graça, por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos a Cristo. Então, o aconselhador, o irmão Paulo, ele diz ao jovem pastor que fosse forte em Cristo Jesus, porque o apóstolo Paulo sabia que Timóteo nunca teria o êxito no ministério se dependesse da sua própria força. Nós nunca vamos ter sucesso no aconselhamento se nós não tivermos fortalecido no Senhor. Amém? Então, o fortalecimento, ele tem que estar fundado na palavra do Senhor. Como é que eu vou te aconselhar, ou como é que alguém pode vir me aconselhar se o conselho ela é de particular, é de um pensamento dela? Né? Então, Paulo ele fala, olha, fala para Timóteo, e você, filho, seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos em Cristo. Então, o conselheiro ele precisa estar alinhado com o pensamento de Cristo e, então, assim, vai ter sucesso na hora que for aconselhar alguém. O apóstolo Paulo ele sabia que Timóteo ele nunca teria êxito no seu ministério se dependesse de sua própria força. Necessitava do único poder, irmão. E aqui eu queria abrir um parênteses para falar. O único poder. O único poder. O único poder que é suficiente para se viver uma vida piedosa. Então, Deus é este poder, irmão. Nós precisamos nos agarrar, não perder as nossas esperanças, não perder a nossa confiança em Deus. Deus é o único poder neste mundo capaz de transformar, capaz de fazer com que nós tenhamos a certeza das coisas. Então, Paulo ele dá esse conselho para o jovem Timóteo, esse poder que é suficiente. Então, a verdade é que o Senhor nos dá poder para vivermos uma vida transformadora. Isso é uma boa notícia para nós, os cristãos. E nós precisamos comunicar a outras pessoas. À medida que nós ouvimos sobre o poder de Deus e experimentamos também, nós comunicamos essa verdade a outros. E dessa maneira, os outros recebem a ajuda da graça de Deus e nós cumprimos o gozo de ajudar outros e de crescer na nossa fé. Então, o poder que transforma o mundo, esse poder está em Deus. Né? Não podemos esquecer, como cristãos, que o poder que emana do alto, que vem, né, que o Senhor Jesus veio para esse mundo e veio e transformou de verdade a vida das pessoas. Não foi por um período de tempo. Porque Jesus ele faz a obra completa em nossas vidas.
E o aconselhamento bíblico, ele precisa ir com essa força, ir nessa força do Senhor para causar transformação de vida. Nós não podemos ser dependentes de outra coisa, porque a palavra de Deus para o cristão, ela tem que ser suficiente. Amém? A palavra de Deus, ela é suficiente para mim e para você, para nos colocar onde o Senhor quer, onde o Senhor deseja. E nós vivemos um mundo de crise, né? Crise existencial, crise daqui, crise dali. E onde é que nós estamos buscando o poder para vencer isso? Tem sido na palavra de Deus? E aqui fica o meu desejo, né? É que nós busquemos isso na palavra do Senhor, a palavra que transforma, a palavra que gera vida. Jesus, quando não era bem um aconselhamento, Jesus estava ali falando sobre o poder da palavra. Jesus, no livro de João, Jesus teve um momento que ele estava ali no capítulo 6, Jesus conversando com alguns judeus, e eles se escandalizaram com a palavra dura de conselho de Jesus. Jesus estava falando, e aquela palavra foi dura. E muita gente não quis ouvir e começou a se afastar, querer ir embora. E Jesus olha para os seus discípulos, né, e fala: e vocês? O que vocês estão fazendo aqui também? Porque a palavra que ele estava dando ali era uma palavra dura, né? E aí, por que vocês não vão também? Aí o nosso irmão Pedro, né, sempre pronto, Pedro fala: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida. Então preste atenção. Jesus tem as palavras da vida. Para mim, para você, para nós. E nós temos que ir, irmão, nesse poder, no poder dessa palavra, na hora do aconselhamento. Amém? Fica assim essa observação. Então, destaca-se o conselho que Paulo dá a Timóteo, que ele diz: você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta. Procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem ajuda ao Senhor. Então, se aproxime de pessoas, se aproxime de irmãos que já experimentou esse poder na sua vida, o poder de transformação. É verdade que muitos de nós já tivemos uma experiência a experiência do novo nascimento. Eu fico feliz de poder falar para pessoas que estão me ouvindo nessa hora, pessoas que conhecem a minha história de vida. Está aí o meu sobrinho, pastor Silvio, né? Eu quero só destacar esse ponto, que conhece a minha vida antes e conhece hoje. Então, eu não estou aqui falando que eu sou o cara, né? Porque eu não sou. Eu sou alguém que foi alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor. E experimentei, irmãos, a experiência do novo nascimento na minha vida. Não foi somente um convencimento. Você tem que mudar porque senão, olha, irmão, aconteceu algo diferenciado, né? E todos aqueles, não estou falando um pouco assim de mim, mas não, tem muitos dos irmãos que estão me ouvindo nessa hora que sabem como Deus entrou na sua vida e como Deus causou uma revolução. Como Jesus fez a diferença na vida daquela mulher adúltera, ele também fez diferença na minha vida, na sua vida, que está me escutando agora. Se não fez ainda, procure faça como Nicodemos, procure Jesus, nem que seja no escuro do seu quarto à noite, procure Jesus. Fala para ele o que está acontecendo, quais são as verdades que estão permeando a tua cabeça, a tua mente. E o Senhor, ele vai te mostrar. Como ele falou para Nicodemos, né? Precisa nascer de novo. Tem coisas que a gente precisa nascer de novo para poder compreender. E é esse o chamado. Então, este conselho também é apropriado para nós. Precisamos fugir de lugares e situações que possam nos levar a tentações. Devemos evitar
gastar tempo com pessoas que nos façam recair. E aqui, a gente precisa mesmo fugir dessas ideias, das paixões. Porque, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz. Nós temos buscado, nós temos fugido das paixões, né? Nós temos fugido desse mundo de coisas, de facilidades que é apresentado todos os dias até nós, chega até nós. Né? Como é que nós temos vivido a nossa vida para agradar ao Senhor? Então, esse conselho fica bem fácil da gente entender. Mack, ele afirma que o aconselhamento ele pode ser chamado, para ser chamado de cristão, ele precisa possuir 4 características. Nós já estamos indo para o final, viu, irmãos? A primeira característica do aconselhamento bíblico, ele tem que ser realizado por um cristão. Então, se você conhece uma pessoa que é, de fato, um cristão genuíno e vive na presença do Senhor, uma pessoa piedosa que busca o Senhor, confie nele. Isso, irmã Cátia, a suficiência de Cristo nas Escrituras. Nós precisamos acreditar que Jesus ele é suficiente. A segunda característica do aconselhamento, ele deve ser centrado em Cristo. É isso que a irmã Cátia está falando aí. Ó. Cristo não é um adendo, ele não é um adendo ao aconselhamento, mas ele é a alma e o coração do aconselhamento. Então, a solução para os problemas, isto contrasta com o caráter antropocêntrico das psicologias modernas, onde tira um pouco, quase tudo, da suficiência do poder de Deus, né, em relação à palavra. Eu fui buscar, vou fazer como o irmão Lucas faz, né? Buscar respostas para o significado das palavras, e a palavra antropocêntrica, ela tem a ideia, é uma ideia, irmão, de que o homem, ele é o centro das coisas, né? E isso é uma heresia, porque o centro das coisas, e ainda mais para nós, o cristão, é Jesus. Jesus, ele é o centro da nossa vida. Jesus, ele precisa estar no lugar do nosso coração entronizado com o Senhor. Então, se Jesus é o Senhor da minha vida, da tua vida, eu preciso acreditar nisso, no poder da suficiência das Escrituras, no aconselhamento. Então, o aconselhamento, segundo esse pesquisador que falou, ele falou que Jesus precisa estar no centro. Uma outra característica, a terceira característica, tem que ser alicerçado na igreja. A igreja é o meio pelo qual Deus traz as pessoas ao convívio e as conforma ao caráter de Cristo, ou as transforma. Então, a igreja, irmão, é a porta de entrada para a salvação de todos nós. A igreja é o veículo, né? A igreja é o meio pelo qual o Senhor Jesus encontrou, deixou, né? Jesus deixou, ele deixou bem claro. Ele deixou o poder com a igreja. Esse poder está com a igreja e o poder que o inferno não prevalecia contra ela, né? Então, Jesus deu poder à igreja e nós estamos baseados na palavra do Senhor, onde a igreja é o lugar que as pessoas precisam estar para terem seu caráter transformado, né? Para terem seus caráteres transformados pelo poder da palavra. É na igreja, é na escola dominical, onde nós vamos ver, aprender que é a palavra que vai nos transformar. Então, precisamos amar a palavra. O
outra característica é ser centrado nas Escrituras. A Bíblia ela ajuda a compreender os problemas das pessoas e prover solução para os mesmos. A Bíblia, ela tem esse poder. Então, ser centrado na Escritura Sagrada. A Bíblia ela vai ajudar isso, né? Às vezes, nós estamos aqui em casa estudando e, vez por outra, né, a gente descobre algo maravilhoso, assim, as pérolas, a riqueza da palavra de Deus. E eu fico feliz porque eu estou estudando a minha esposa, meus filhos, e de repente eles descobrem algo, né, dentro da palavra. E aí, às vezes, o André, que é aquele que mais questiona as coisas, aí ele fala, parece que as pessoas não lêem, pai. Porque às vezes a gente vê pessoas falando besteira, né, em volta da palavra, e a gente fica perguntando, as pessoas não leem a Bíblia, e às vezes a gente fica triste, porque até tem cristãos que não leem a Bíblia, né? São apaixonados por outros livros, mas o poder da palavra, quando abre a boca para aconselhar ou para falar alguma coisa, a gente vê que não tem conteúdo bíblico. Então, a palavra, ela tem que ser, o aconselhamento tem que estar centrado na palavra. Então, se retirados do aconselhamento cristão, o transformará em mais uma psicoterapia puramente antropocêntrica e humanista. E é o que hoje está acontecendo, né? Para Deus, graças a Deus, a nossa igreja não corre esse risco. Mas tem igreja aí que não tem mais aconselhamento bíblico, né? Eu louvo a Deus porque nós temos um pastor que estuda a palavra, que lê a palavra, que ensina a palavra, que ora, que vive a palavra. Mas tem igrejas por aí, irmãos, que a palavra de Deus não tem mais poder, né? A igreja está cheia de mestres e doutores e estão ensinando filosofias humanas. O poder da palavra tem sido deixado de lado. Então, graças a Deus que isso não tem acontecido com a gente ainda, né? A gente está vendo história aí de igreja que não tem mais nem escola bíblica. Não, tem igreja que não tem escola bíblica. Em vez um gabinete pastoral, né, tem uma outra sala para atendimentos específicos. A palavra do Senhor, nessa manhã, nos traz essa ideia de que nós precisamos estar fundados, e eu queria falar, para concluir a nossa fala, né, que o aconselhamento ele não é um privilégio e responsabilidade apenas de alguns especialistas, mas sim um dever necessário à vida cristã e à comunhão. O aconselhamento bíblico, irmão, ele serve para manter-nos, né, unidos em Cristo, em comunidade, viver em comunhão uns com os outros, tendo a humildade de reconhecer, né, reconhecer que nós precisamos uns dos outros. A palavra do Senhor, ela sempre nos leva para um lugar, né? Jesus, ele começou seu ministério aqui na terra e ele dá muita ênfase nessa fala, né? Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o amor continua sendo a base, continua sendo o elo de unidade, de união, né? Nós devemos amar uns aos outros e termos a palavra do momento é empatia, né? Uns pelos outros. Porque Jesus ele já falou isso há 2000 anos atrás, né? E os cristãos têm esquecido. Eu acho legal. Hoje em dia a gente está disposto a querer nos colocar no lugar do outro. Para que esse poder que a palavra tem, ela venha transformar nossas vidas, né? Gostei muito da palavra da irmã Graça ontem à noite, jovens falando lá sobre a disposição que nós temos que ter, né, de esquecer o passado, né? Esquecer o passado. Não é tão fácil, né? A gente ouvir ali
o irmão João falando que nós não sofremos de amnésia, esquecer, algumas coisas que às vezes a gente quer ficar alimentando. Mas a ideia é essa mesmo. Nós estamos vivendo um tempo, um momento, onde nós precisamos, irmãos, esquecer mesmo aquilo que não faz sentido para a vida cristã. Não faz sentido para a minha vida, para a tua vida. Tem coisas que ficou no passado. Eu achei legal esse tempo, porque nós podemos voltar, né, a nos reunir com a mente renovada, com o coração renovado, dispostos a fazer a obra do Senhor. Já pensou? Nós voltarmos e sermos pessoas, quando nós voltar a nos unir novamente, sermos pessoas diferentes do que nós éramos antes, né? Deus vai ficar feliz com isso. Então, a conclusão é que Deus capacitou a igreja para a edificação dos crentes e o alvo é que sejamos semelhantes a Cristo. Mas os crentes não ficarão mais parecidos com Cristo se não estiverem vencendo a batalha contra o pecado, investindo pessoalmente na vida uns dos outros. É isso que nós estamos concluindo. Precisamos investir na vida uns dos outros, né? Precisamos dar as mãos ao nosso pastor, dar a mão aos nossos líderes, unir forças, buscar o conselho dentro da palavra do Senhor para continuarmos vivendo. Os irmãos, não sei se observaram, eu não quis falar nada sobre essa onda, né? Voltar os nossos olhos para Deus, porque é isso que o Senhor quer, e a nossa confiança esteja nele. E é esse o desejo do meu coração. Eu agradeço a oportunidade, estou morrendo de saudade dos irmãos. Não me contive essa semana, fui no Jardim Gar, né? Fomos fazer a obra da ação social, fui com minha esposa, o irmão Noci, irmã Sara. Irmãos, morrendo de saudade de vocês, viu? Irmãos sabem que eu gosto de estar junto, gosto de abraçar, de perguntar se você está bem. Então, você está bem, meu irmão? Como é que você está, minha irmã? Estamos esperando esse momento para nos reunir novamente e dar sequência ao Ministério da Palavra. Pastor, Deus abençoe, que os irmãos possam ter compreendido, né, a nossa ideia. A ideia primeira saiu do coração do meu pastor, do nosso pastor, e vivemos o aconselhamento bíblico. Nós precisamos viver a palavra do Senhor. Este tempo precisa, né? Mais do que nunca, nós estamos precisando do refúgio na palavra. Amém? Amém. Deus abençoe, irmã Késia. E nós estamos bem, irmãos. Né? Na medida do possível, graças a Deus. Irmão Dione, Deus abençoe. Irmã Shirley. Fica o nosso abraço aí para os irmãos. Né? E logo, logo, eu vi o pastor, nós vimos o pastorzinho, nós estávamos dentro do carro, não, né, pastor? Nós estávamos com medo de... Irmão, fiquei com medo, fiquei surpreso. Encontrei alguns irmãos na rua, os irmãos... Fui dar o dedinho pro LED de gel, se ele tirou o dedo, nem quis tocar no meu dedo, rapaz. Deus abençoe. Meu irmão, nós estamos bem, viu? E esse negócio aí vai passar. E nós vamos poder abraçar, vamos, né? Vamos poder viver de novo a nossa comunhão, como nós sempre tivemos, assim, a ideia de ser uma igreja amorosa. A nossa igreja é uma igreja que ama os irmãos, né? E tem muitas pessoas que eu vou deixar pastorar, amém? Amém. Amém, irmãos. Forte abraço, então. Que essa mensagem de hoje sobre o aconselhamento é um ministério, como nós falamos, e é para todos. Então, ou seja, busque sempre aconselhar segundo o que a palavra de Deus está falando. Porque a palavra de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, que Deus, assim, fortaleça o nosso dia, fortaleça aí as pessoas que estão ao nosso redor através da mensagem que você tem. Então, só relembrar, hoje às 19 horas, todos nós estamos convidados a estarmos aí. Pastor? Sim. Agora, meu irmão e minha irmã, tome o seu copo com água. Amém? Irmãos,
Então, às 19 horas, nós te convidamos aí a você participar conosco hoje do culto. Estaremos também participando da ceia. Então, se você ainda não comprou o material da ceia, que é um suco de uva e um pão, para você e as pessoas que são batizadas, estão em plena comunhão na casa do Senhor, sejam participando da ceia junto conosco. Nós já compramos aqui o nosso, aqui, vamos fazer a nossa mesa bem bonita aqui, bem organizada. Depois eu vou tirar uma foto para os irmãos também, para os irmãos estarem vendo. Ou seja, nós estaremos hoje celebrando a nossa Páscoa aqui em casa, tá bom? Que Deus fortaleça o seu dia, tudo que você for fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã, pela Escola Bíblica Dominical, pela oportunidade que nós tivemos de estar reunidos e ver e rever cada um dos irmãos aqui, pela mensagem que foi ao nosso coração ensinada, transmitida, que o Senhor assim multiplique ela, que ela possa crescer, dar fruto, Jesus, e abençoar outras vidas. Nós te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Forte abraço, irmã Vilani. Forte abraço, Lucas. Forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe. Tchau. Abraço, pastor.